Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores, secretário Terê, os funcionários da Câmara, os munícipes presentes, são funcionários também e pessoas envolvidas na secretaria. E nós estamos aqui hoje para mais um momento do circuito de conversas que a gente sempre recebe dos secretários municipais. Esse ano, até por uma questão, uma gama, bastante trabalho aqui, nós estamos com uma agenda bastante grande, mas nós estamos recebendo hoje Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e na sequência também receberemos a Secretaria de Meio Ambiente. Esse é um momento em que a Secretaria tem um momento de apresentar um pouco daquilo que vem fazendo durante esse tempo e na sequência os vereadores terão aquele momento de até 5 minutos cada um para fazer as suas perguntas, as suas considerações. Ainda não temos todos os vereadores aqui, alguns justificaram sua ausência, mas nós vamos dar início até porque nós teremos ainda uma outra reunião na sequência hoje. Então, nesse momento, passar a palavra ao secretário de Desenvolvimento, Walter Rangel. Boa noite, senhor presidente, Cleberson, José, vereador Luiz Cláudio, amigo, José Aldair também. Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo aí de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A gente acredita assim, que a velocidade do trabalho não é aquilo que a gente esperava no sentido de um resultado mais rápido, mas devido às dificuldades de recursos, devido às condições da estrutura que nós temos. Mas eu acho que a gente vai conseguir mostrar para vocês aqui coisas importantes que nós fizemos até agora na Secretaria. E a gente quer também deixar a Secretaria aberta lá para qualquer dúvida que tiver, né? Eu trouxe com a gente aqui a equipe, né? Nós temos alguns detalhes do trabalho feito que nós vamos precisar de ajuda de alguns técnicos aqui que estão com a gente. Mas assim, vamos começar aqui a mostrar um trabalho da Secretaria. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico no município de Tendu, ela foi criada em 2009, né? Antes de 2009, 2008 para trás, ela era feita para a própria gestão do próprio prefeito mesmo, a própria Secretaria de Administração, fazia essa gestão. E o município de Tendu é um município assim, bastante empreendedor, né, por si próprio, né? Um município que vem enfrentando crises há anos aí, e por conta de ter um pilar da economia no alimento, ele tem uma eficiência de mercado muito grande. O mercado está difícil, a crise está brava, o pessoal come o ovo e deixa de comer carne. O mercado aqueceu, ficou bom, as pessoas fazem quitanda, faz bolo, e o ovo vai embora também. Então, assim, é um pilar importante, porque o alimento, dizem os especialistas, que o mundo precisa triplicar a capacidade de alimento. Né? A população tem crescido e falta alimento no mundo. Então, o Tendu sai na frente nesse quesito. Então, nós vamos apresentar, nós criamos um logotipo novo para essa gestão, né? Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura. A princípio, a Secretaria era só Desenvolvimento Econômico. Esse ano, a Câmara mesmo aqui aprovou, a gente implantou, agregou a parte de Agricultura. Embora, anteriormente, já se fazia um trabalho de agricultura na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Na gestão de 2009, 2012 foi assim também, e na gestão 2013, 2016 também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico atendeu a agricultura. Então eu vou começar aqui. Deu certo. Deu certo. Então a Secretaria, né, eu estou de secretário. Nós temos o Luiz Eugênio Bustamante Proto Guiana como diretor do departamento. A Flávia Ribeiro de Carvalho é auxiliar administrativa nossa. Ela faz um trabalho no IMA e no INCRA. Lembrando que nós tínhamos um funcionário da prefeitura que atendia o IMA, que aposentou, e a gente acabou assumindo essa atividade também, tanto o IMA quanto o INCRA. Nós temos uma estrutura com a Emater, que é o Edson Gualberto da Fonseca, né, que nos ajuda na parte de atendimento ao produtor rural. Isso nós vamos mostrar para vocês, né, a importância da Emater dentro do município, embora
alguns municípios mineiros não estão mais com a Emater, mas é importância para nós. Nós temos uma parceria com a ITEC, que é uma secretaria do governo do estado, é Ciência e Tecnologia. Esse ITEC veio para Tenandu em 2007, se eu não me engano, né, 2007. E isso, a Lívia de Souza Araújo Franco da Rosa, ela é uma bolsista do estado, não é custo da prefeitura. O CNPq que nos manda. Nós temos agora, recentemente, né, nós conseguimos também, de bolsa, do CNPq, a Luciana de Oliveira Gaião, que é uma atendente educacional tecnológica. Foi um ganho muito grande que nós tivemos. A Luciana é de Ilhéus, está morando em Tenandu, e ela tem um currículo muito bacana com relação, vai poder nos ajudar muito a parte do meio ambiente, principalmente. Hoje ela está no ITEC nos ajudando. Nós temos a Ivonete, que é monitora de informática, carteira de trabalho, nos ajuda. A Jaqueline Mendes dos Santos também é recepcionista lá do ITEC e ajuda na carteira de trabalho. E temos a Glória Honorato, que é instrutora de costura. Então essa é a nossa equipe, né, de desenvolvimento econômico. Nós colocamos que a nossa missão é impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável de Tenandu, proporcionando maior competitividade de mercado ao município, com maior geração de emprego e renda. O município é altamente, com alto nível de empregabilidade. Nós temos aqui em torno de 4.500 empregos. Isso, um município com 15 mil habitantes, é um índice alto. A nossa visão é gerar emprego e renda para o município, reduzindo a desigualdade existentes e, consequentemente, manter o IDH da população tenanduense, que é um dos melhores índices da nossa região. Então, nós temos a nível de Minas Gerais, nós estamos em 67, o número nosso. Então, nós bate lá em cima, lá, a qualidade de vida, o IDH, per capita nossa, nós temos um índice maravilhoso, devido à pujança da nossa economia. Acho melhor deixar para o final, né, Luiz? Que aí depois a gente faz uma... Então, a nossa proposta, né, é apoiar, né, apoio total, incentivo ao comércio, indústria, confecções e empresas locais. Buscar novas empresas para instalação no município. Então, assim, no meio desses 2 anos, de 5 meses aí, nós enfrentamos uma crise muito grande aí. Tentamos contato com a... São vários contatos que nós fizemos, mas contato já de resultado, que a pessoa veio aqui através da FIENG, né? Nós conseguimos a TMX. A TMX é uma empresa fabricante de favo de ovo. Ela está querendo instalar em Tenandu por conta da logística. Ela vê o mercado de Tenandu, um mercado altamente consumidor, e ela quer instalar em Tenandu. Então o cara esteve aqui, veio o pessoal da FIENG de Belo Horizonte. Nós fizemos um contato com ele, ele gostou da área que tem ali na Ponte Alta. E nós precisamos, assim, terminar de acertar isso. Ele deve concretizar isso no segundo semestre. Mas, a princípio, foram 2 anos de bastante contato, pouco resultado. Devido à crise que o país atravessa, problemas que nós tivemos com eleições, né, e esses outros fatos a mais aqui estão complicando a gente. Hoje, no momento, o que nós estamos aguardando? Esperando ansiosamente que o Congresso aprove aí as medidas que precisam para que a gente possa buscar. E a intenção nossa, o que é hoje? Buscar empresas alternativas, Luiz. Luiz empresa de macarrão Santa Amália, para a gente poder usar o ovo, pessoas fornecedores do próprio setor avícola nosso, que é o maior consumidor. Nós temos também a intenção de fazer a instalação de um centro de treinamento de mão de obra. Nós temos ele muito pequeno hoje, é um centro de treinamento com 6 máquinas só. Hoje, Tenandu passa uma crise grande na parte de confecção, tanto de calçado quanto de roupa. Nós temos algumas empresas que são iniciantes, aí, indo bem até na parte de calçados, mas a parte de confecção, a crise atingiu fortemente o setor têxtil. Então, a gente precisa buscar alternativas para isso e nós não estamos tendo mão de obra. Temos um estudo para readequar a nova área industrial.
Essa área industrial é uma área que está lá na Ponte Alta, ela tem 20 mil metros quadrados, ela era uma área inteira. Na gestão passada, o secretário achou melhor fracionar ela em várias áreas de 1.000 metros quadrados. A gente não sabe ainda se a gente vai rever essa escritura, porque já foi feita escritura, ou se a gente vai fazer glebas agrupadas para poder dar uma condição maior para o empresário, que eu acho que precisa ser feito. Nós temos uma parceria com a Associação Comercial. O que a gente achou? A gente poderia fazer também um braço só para tratar do comércio. Mas a gente ia medir força com a Associação Comercial em vez de fortalecer a Associação Comercial. Então hoje a gente tem uma parceria com a Elaine, né, que é a secretária da CIAS. A gente tem uma parceria boa com ela. Eles têm assim fornecido para nós um balcão de empregos lá. Ela tem as fichas, estão contratando pessoas por lá, estão fazendo seleção por lá. A gente faz no CBT também. Então é uma parceria que tem dado certo. E nós, por não ter disponibilidade de mais pessoas também, convém para nós ficarmos parceiros da Associação Comercial, de braços dados mesmo, em todo o tempo com eles. Aprovamos leis aí, e vocês nos ajudaram, beneficiar o comércio local, através de parceria com a Associação Comercial. Vendas do vendedor ambulante, da feira livre mesmo, travando um pouquinho mais, né? Tudo isso tirando da rua, levando para o sindicato, tudo em conversa com a Associação Comercial. Oferta de curso e capacitação aos empreendedores e à comunidade. Nós temos feito parceria com o Senar e o Sebrae. São dois, Sistema S, né? São dois parceiros nossos. Bastante curso sendo administrado pelo Senar. O Senar ele atua mais no sindicato rural. A gente tem uma parceria com o sindicato rural e através dessa parceria a gente organiza os cursos que o Senar traz para nós. O Sebrae é uma menina de São Lourenço, bacana também, que trabalha no tripé. Associação Comercial, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sebrae. Fazendo bastante curso também. Fomenta a criação de feiras e eventos específicos para os setores de avicultura, calçadista e confeccionista. Isso aqui é um projeto nosso, é uma meta nossa, porque a gente entende que esse setor de calçadista e confeccionista, ele tem que partir para o produto próprio. Hoje todo mundo é praticamente faccionista. Ninguém tem a marca própria dele, né? Depois vamos falar um pouquinho da empresa da Palmilhados Boots, que já está buscando ter um produto dele mesmo, para a empresa privada, um calçado de segurança, né? E as confecções, praticamente, hoje só tem a gente que faz a roupa própria, com a nossa marca. A maioria costura para São Paulo. E com as evoluções que nós temos hoje de custo, salário, a mão de obra não subindo, esse setor está fadado a fechar, acabar. Nós temos também aqui uma meta nossa que dá incentivo e apoio às grandes avícolas, estabelecendo uma parceria de controle às moscas e outros vetores. Isso o Zé Aldair já fez uma lei, vocês avançaram com isso aí, a gente acaba só indo na carona nisso aqui. Mas esse apoio às grandes avícolas, eles tinham um grupo chamado Natan. Esse grupo hoje está parado, eles na dificuldade muito grande desses grandes se juntarem para fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, na crise aí do transporte, nós tivemos uma participação importante ajudando eles. Na parte da logística, na parte de destravar algumas rodovias, né? Então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deu um apoio grande para eles nesse momento de dificuldade que eles tiveram. Aqui, eu tentei fazer aqui porque o negócio é bem amplo. Então, assim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, nós acabamos colocando a sigla, mudamos a sigla. Colocamos CDA. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Entrou o Azinho aqui, antes era um S ali, era CDS. Então nós temos 3 braços hoje lá. Setor de Indústria e Comércio, setor de Tecnologia, o ITEC, CVT, o ITEC, setor de Agricultura. Esse setor aqui é um setor até interessante para falar para vocês, porque teoricamente é um setor de educação. Ele deveria, de repente, estar na Secretaria de Educação. Porque é capacitação de treinamento, nós temos informática básica lá, que atende aí a população, desde crianças até pessoas de idade. E aí o que acontece? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desde a sua vinda para cá do CVT anteriormente, depois o governo mudou para o ITEC,
a gente abraçou esse projeto. Por quê? A Secretaria não tinha local para se instalar. Então a gente acabou usando a estrutura que nós temos lá para acobertar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá dentro. E por conta de ter uma estrutura de treinamento, para palestra, quando a gente usa essa estrutura para favorecer a indústria, né, e o comércio. Porque nós temos lá um centro de treinamento lá para poder, igual eu vou mostrar para vocês, nós fizemos vários aí, que ajuda bastante as empresas. Então, o setor de indústria, nós estamos comércio, a CIASSE assumiu, é um parceiro nosso aqui, praticamente a gente só faz apoio para cá. O comércio de Itanhandu, ele não adere todo mundo à associação. A gente precisa buscar mais adesão aqui para essa associação ter vida, né, e buscar mais, vamos falar, as ações ser mais em conjuntas, porque nós temos uma parceria aqui. Vocês mesmo tiveram esses dias aí alguma reclamação do comércio, onde não tinha uma sintonia forte com o executivo nem com a associação comercial, porque eles não eram associados. A indústria, nós dividimos em indústria de calçados e roupa, e nós chamamos uma outra indústria aqui de tecnologia, que é a indústria da Itacar, por exemplo, que já entra numa outra fase. Hoje a gente não tem nenhuma assessoria para ela. Já fizemos no passado, dando condição deles fazer capacitação de mão de obra aqui, através do Senai mesmo, que veio fazer uns cursos aqui. No governo passado mesmo, né, no governo anterior, teve lá na fundação uma parceria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com ele. No iTech, que é o outro braço, a gente tem informática básica, treinamentos e palestras e eventos. Então, para todo mundo que quer fazer algum palestra e evento, eles contactam com a gente agenda, e a gente faz muitos eventos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico através do iTech. E o braço nosso hoje, que é um braço que a gente tem uma atividade mais efetiva, é a agricultura. E aí depois eu quero explicar o motivo disso, tudo para vocês, até a questão financeira. Dentro da agricultura nós dividimos em 3 também: Emater, IMA e INCRA. Então aqui eu vou falar primeiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com relação à indústria e comércio. Acho que é menor um pouco, e depois nós vamos usar um pouco a estrutura que eu tenho ali com o Emater. Então nós temos aqui, nós dividimos, para você ver, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, comércio, indústria e tecnologia. A CIASSE assumindo o comércio, a indústria, calçados e a roupas. Nós temos um centro de treinamento lá que cede operadores para essas duas áreas. No setor de roupas, nós tínhamos um problema sério quando ele assumiu, que era um problema dos resíduos têxteis aqui. O calçado, há um tempo atrás, por conta da rigor da legislação e por causa de ter iodo no couro, eles já se organizaram e começaram a mandar o couro para fora. Mas as roupas, a feitura andou pegando ainda na época do governo anterior. E a gente precisava acabar com isso. Então hoje a gente fez reuniões com o pessoal das confecções. A princípio, a feitura começou a buscar borra essa borra de asfáltica lá em Volta Redonda, ela descia com o nosso resíduo, entregava lá na VSA, no aterro controlado. Mas por conta de regulamentação e tudo mais, hoje não é feito mais assim. Hoje a gente mesmo, as confecções, nós estamos se organizando, a gente contrata um caminhão e o caminhão leva lá. Então é um contrato feito em conjunto, as confecções enchem um caminhão junto, racham o caminhão o custo e a gente manda lá no aterro sanitário. Isso tem funcionado, a gente tem feito isso de 15 dias, às vezes de 20 dias, depende muito da demanda. Aqui é um curso de costura que a gente está dividindo até em 2 etapas lá. Nós temos costureiros que querem ir para as indústrias e temos costureiras, às vezes, que vão lá para fazer artesanato, para aprender a fazer costura, para estar em casa. Então, nós temos 5 turmas, em média de 25 alunos atendidos, né? Lembrando que essa oficina ela foi cedida no ano passado para assistência social. Ela ficou lá, nós cedemos operadora também, porque a ideia era montar um projeto em conjunto lá, otimizar o trabalho. Mas acabou que a gente resolveu voltar para o CVT mesmo e tocar ali da nossa forma. Aqui ficou fora da ordem, vamos lá. Então, aqui foi um trabalho que a gente fez de parceria com a empresa, né?
Vocês acompanharam, o Luiz Cláudio mesmo disse que fez uma visita nessas duas empresas, né? A gente tinha uma situação complicada com o galpão lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, que era um projeto até da gestão de 2012, né? É um projeto de criação, ideia minha, de fazer um galpão para que pudesse acomodar 6 empresas, fazer uma incubadora de empresa lá. E aí acabou que no meio do caminho não deu certo isso. Esse prédio estava para metade, vamos falar assim, 40%. Nós fizemos um edital de chamamento público. Esse edital, eu acho que até que o Zé ajudou a fazer, né, Zé? Esse edital primeiro. Nós fizemos o chamamento público desse galpão. Aí quem ganhou foi a empresa Briga Boa. É uma empresa que é uma parceria do Rivelino com o pessoal, se não me engano, de Bragança Paulista. Então esse cara está com uma marca própria. Ele está vendendo produto no São Paulo, fabricado todo em Itaiandu, e ele precisava aumentar o projeto dele. Então esse projeto está em andamento, as obras estão indo de vento em popa lá. Eu acredito que ele vai cumprir os prazos estabelecidos no edital e geração de empregos, né? A gente mesmo, eu tive também a oportunidade de arrumar um cliente para ir no Rio de Janeiro. Ele fez uma bota espetacular para o Corpo de Bombeiro. A bota dele foi aprovada no Corpo de Bombeiro. A gente acredita que ele vai pegar um contrato com o Corpo de Bombeiro de ampliação do projeto Itaiandu. Esse outro projeto aqui é um imóvel na rua Pedro Augusto, era a antiga Pedro Augusto Guedes, hoje é Jorge Bran. Essa empresa é uma empresa que ela tem uma empregabilidade constante em Itaiandu ao longo dos últimos anos, né? Na época gerou bastante polêmica eles pegar mais esse pedaço, porque já receberam 2 ajudas do município, uma no governo anterior, né, uma posse definitiva de um galpão que a gente tinha dado incomodado para eles. Mas eles mostram assim uma empregabilidade grande ao longo do tempo, uma média de 245 empregos, né, constantes. E ele vem com uma marca, dizendo que vem com uma marca própria agora, né? Ele vai colocar um equipamento grande lá. Você deve ter visto lá, Luiz, ele instalando uma injetora lá de carrossel, né? Ele pretende entrar nesse mercado, o mercado hoje do Vale Sul Fluminense ali, na Resende, Volta Redonda, ali está muito forte ali o setor automobilístico, né? Nós temos ali Nissan, nós temos Peugeot, Volks, né? Tudo funcionando ali. E várias empresas de modos ali que dá para ele vender o calçado ali, um calçado de segurança de boa qualidade. Então a gente entende que isso aqui, para Itaiandu, é um projeto ainda que vai virar grandes coisas aqui, tanto esse quanto esse, porque são empresas que estão investindo em produto próprio. Hoje a Familiar do Butz, ela só atende os órgãos militares, licitações, então é cheio de altos e baixos, né? O exército às vezes atrasando 6 meses a pagar. Pulando. Vamos lá. Vamos aqui. Então aqui já é a parte do iTech. Então nós temos aqui informática básica, treinamento e palestras. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o polo, aulas de informática, né? Nós temos 220 alunos atendidos lá anualmente, mensalmente, né? 220 mensalmente. Né? Aqui é a parte de capacitação de empresa, né? Mensalmente. Mensalmente mesmo, né, Luciana? Anualmente. Anualmente, que gera lá 20 por mês. Civan, PM, Valbegs e Droga Rede. Então a gente tem lá a seção dessas salas, porque lá nós temos uma estrutura de informática muito boa para poder fazer treinamento, capacitação, né? Então está aqui um pessoal da Droga Rede. Aqui palestra também. Aqui e aqui a parte de agricultura. Então assim, se você permitir, Cleves, eu vou pedir para o Edson dar uma mão para nós aqui. Vamos falar um pouco da agricultura. A agricultura hoje é o nosso maior braço. Por quê? Porque nós temos dentro da nossa estrutura financeira, né, uma condição melhor para a agricultura. Porque nós temos a Emater, que é um técnico da área.
A parte comercial já funciona com a associação comercial. A parte das empresas, a gente tem dado um apoio no sentido de, o que nós fizemos até agora? De, às vezes, você deu um pedreiro, arrumar um material de construção para melhorar um banheiro, para melhorar a condição de vida do trabalhador ali da indústria, mas são ajudas pequenas, né? Agora, do produtor rural, a gente tem conseguido fazer pequenas coisas, mas que para ele é um adianto enorme. Então, o setor de agricultura, nós dividimos o setor de agricultura em 3. Mas se você for ver ele aqui, ó, né? Opa, vamos lá, agora aqui. A Emater, ela faz um trabalho já, ele tem já uma pasta apresentando para vocês aqui já nos últimos anos, vocês devem ter acompanhado ele no ano de 2017, 2018. O IMA, nós queremos apresentar os números para vocês aqui, que é um volume enorme que a gente tem atendido hoje. O INCRA, a gente teve um probleminha aqui, mas a gente já atuou e vamos estar atuando com ele aqui, porque nós perdemos o credenciamento, estamos retomando. É um convênio que tem que ser feito. Entendeu? E nós temos a Escola Fazenda, que também vou apresentar algumas soluções para nós aqui. Ué, se quiser entrar aqui. Eu acho mais 15 minutos, eu acho que eu consigo aqui. Tem, só sair para. Tem a outra, né? Não, não. Vou tentar correr aqui então. Edson, puxa a cadeira aqui. Eu acho que se nós começamos 15 minutos depois, eu acredito que mais meia hora a gente termina aqui. Então aqui, o setor de agricultura, Luiz, você vai ver assim, Zé e Kleberson. Por exemplo, nós dividimos eles aqui, por exemplo, fazenda escola. Tiramos um braço fazendo escola. Eu vou mostrar para você o tanto de atividade que nós temos fazendo escola. Nós pegamos pequenas propriedades e pequenos produtores rurais. Porque o grande produtor rural, hoje, ele não depende da gente, entendeu? Então, nós focamos o recurso pouco que nós temos em cima de tentar favorecer a vida do pequeno produtor rural. Então, nós começamos aqui com uma organização rural e com assistência técnica. Nós dividimos em 2. Porque a organização rural é o seguinte, eles têm uma dificuldade enorme de organização. Entendeu? Assim, quiser marcar, anotar, essas coisas é uma coisa que a gente tem que trabalhar, é uma cultura com o tempo que a gente vai fazer. Então, a assistência técnica, por exemplo, é o Edson, que é o gestor, que assume essa parte. Nós temos levantamento de situação atual, diagnóstico. Programa Minas Leite, que é um programa similar, vamos falar o balde cheio, né, Edson? Nós tivemos balde cheio, hoje nós temos Minas Leite. Nós temos fomento à venda de produção para merenda escolar, que é o pequeno produtor. Por exemplo, a escola tinha dificuldade de comprar desse pessoal, porque não tinha uma organização. E nós temos oficinas de dia de campo. A gente cria um dia para poder falar de uma técnica nova, tal. A organização rural, ela tem lá o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que esse conselho aqui é o que faz todo o trabalho de necessidade rural, de saber o que precisa, de planejamento do trator, entendeu? De como que faz a patrulha mecanizada, que leva a necessidade do bairro para nós, entendeu? Aqui foi uma grande ação que foi feita, inclusive o Edson e a Flávia aí, né? Principalmente que o Edson, né? Um trabalho de organização de orgânicos. Nós conseguimos foi um marco aqui, um pessoal simples, um pessoal muito bacana, conseguimos um selo, né, do governo federal de reconhecimento desses produtores. Nós criamos também o SIM, que é o selo de inspeção municipal, que credencia o produto feito no município, dele estar dentro das condições específicas. Então, uma parceria com a Secretaria de Saúde, a gente faz isso aqui. Tivemos também uma grata felicidade de conseguir organizar isso aqui. Né? Isso aqui era um problema, né? Mas Deus deu graça, a gente conseguiu com muito jeito, conversa, né? Hoje a feira funciona lá, o pessoal está feliz, né? Nós sabemos que o pessoal, igual você fala, Luiz, a gente não tinha como excluir eles, mas o pessoal de roupa, o pessoal que não é interessante para isso aqui, eles estão morrendo também, estão ficando mais fracos, né? A gente não fala isso com vontade disso acontecer, não, mas assim, a feira foi criada para atender o produto rural, alimento, né? Então a gente não conseguia mais, porque eles estão há muitos anos nisso aí. Mas a gente conseguiu regulamentar. Hoje a gente tem um critério, estamos criando um conselho da feira, para que a própria feira
cria as diretrizes deles, quem pode entrar, quem não pode entrar, só entra quando sair e tal. Não estão terminando de fazer isso. A Fazenda Escola. Isso aqui foi uma satisfação enorme da gente ter essa fazenda. Esse projeto foi meu cunhado que falou para mim que o governo de Minas estava passando as fazendas, fazenda, prédio, tudo tal do ano. Foi eu que iniciei essa caminhada aqui, foi no governo do Maurício Ordini ainda, mas nós conseguimos concretizar isso no governo do Evaldo, porque demorou um tempo para aprovar essa lei. Então nós tivemos uma doação de uma fazenda de 22 alqueires para nós. Uma bênção de Deus para nós. Só que ela também é uma dificuldade. Tomar conta de 22 alqueires de terra. Hoje a fazenda ela tem o papel principal lá, que é a escola de tempo integral. Ela tem lá em torno de 140, 150 crianças lá. Então, quem tiver a oportunidade de ir lá vai ver um trabalho maravilhoso lá. Então, nós temos hoje 2 funcionários na fazenda, que tomam conta dessa fazenda, mantendo essa fazenda limpa, dão um apoio para a escola, né, no sentido de água, energia, às vezes, tem problema, luz para trocar, lâmpada, meus funcionários ajudam lá. Tem uma horta municipal, nós temos aqui um modelo que a gente está iniciando, fazendo a nível de teste, e eu acho que seria uma solução para nós, que é fazer cessão de espaço, para que nós mantemos a fazenda ocupada. Porque a fazenda ficou um tempo desocupada, e ela andou sendo populada por gente que não está afim de fazer isso que fica bom. Então, assim, nós tivemos muita dificuldade nesses 2 anos e meio. E o legal que seria a gente dividir a fazenda em área gado, horta, plantio de milho e outros plantio de feijão. E a gente receber essas pessoas ficar lá e a gente receber em forma de percentual de resultado e eles ter compromisso de manter cerca e outros mais. Nós temos também o viveiro para doação de mudas, que foi maravilhoso isso aqui. Então aqui eu vou deixar com o Edson já começar a mostrar um pouco do trabalho que ele fez lá. Né? Boa noite a todos, agradeço a oportunidade. Como o Tere falou, 12 anos que a gente vem nessa casa, muito bem recebido. Né? E esse ano, um pouco diferente, ele abriu esse espaço para a gente aproveitar que tem aí matéria, né, graças à Secretaria de Cultura, né, trabalhando juntos, e a gente tem vários programas em parceria. Aqui é o programa de doação de mudas de hortaliças. A Secretaria compra as mudas e a gente monta os kits lá na Fazenda Escola. Os funcionários da Fazenda Escola, é cerca de 120 mudas para cada pessoa que interessa, tanto para o público urbano como para o público rural. Qual o objetivo desse programa? Incentivar as pessoas a terem um alimento de melhor qualidade e de preferência orgânico, sem usar produto químico. Né? E com aumentando essa demanda, né, no município, ter oferta, né, tanto para a família alimentar-se como para vender. Então aí são algumas hortas, né? O pessoal que pega essas mudas, né? Doação. Né? O pessoal, a gente sente que tem uma satisfação quando ganha as mudas, gostam bastante. Antes eu cheguei a fazer um programa com sementes. Falava sementinhas, mas tinha problema de germinação, né? Aí as pessoas ficavam até frustradas. Então com a muda, plantou ali é mais rápido, está dando muito certo. Aqui mais hortas, né? Ali, aquela foto ali é uma horta lá no Lar dos Idosos, né? Ano passado a gente deu um apoio lá para começar uma horta, chegou até a produzir, né? Aqui no jardim, ali na cidade, urbano. Aqui, ali do lado da quadra do objetivo, da assistência social, a Vânia nos procurou para dar apoio. Né? Então a gente, ali eu mostrando como estava antes, né? Depois o trator, né, ajudou na aração, preparou e ali já em produção. Então é um programa bem bonito, né? Que a Vânia, a da assistência social, promove e a gente tem orgulho de participar desse programa. Ali eu arrumei também a mangueira de irrigação para facilitar, né, o manuseio da horta. Então eles estão vendendo, né, tendo uma rentinha ali com essa horta. Aqui foi uma surpresa boa que a gente inscreveu esse programa de doação de mudas
A gente tem um concurso na Emater, na região de Lavras, e eu falei, vou escrevi, e a gente foi contemplado lá e ganhou como um dos melhores programas. Eu chamei de horta. Aqui, como o Terê falou, né, uma reunião na prefeitura, chamada pública, para entregar produtos da merenda escolar ali, as famílias de Noronha. A agroindústria é o carro-chefe, né? A fabricação de pãezinhos para entrega nas escolas. Aqui também foi o grupo de orgânicos, né? A gente chama OCS, Organização de Controle Social. Foi uma exceção que o governo abriu, porque na verdade tem que ter uma certificação de uma certificadora de São Paulo, Rio de Janeiro, e isso custa muito caro, fica muito caro. O produtor não tem condição de pagar uma empreitada dessa. E aí, com esse selo, o pequeno produtor tem a possibilidade de estar fabricando um produto, né, de boa qualidade, sem agrotóxico, né, e com um selo que comprova isso. E o que acontece é o seguinte, né, muitas pessoas falam, meu produto é orgânico, mas não tem como comprovar isso. Né? Então fica só na confiança do vendedor ali. Com esse selo, não. Ele está certificado ali e tem rastreabilidade. Se o consumidor quiser, pode ir lá visitar. Tem todo o direito de ir lá visitar a horta. E um fiscaliza o outro ali. Então, no grupo, um vai fiscalizando. A gente faz visitas, né, para ver se está tudo de acordo com as normas. Ali, né, uma coisa da extinção, né, fazer fubá, moinho de pedra, né, fiz questão de registrar isso lá. E assim, eles recebem turista ali. Então é um programa de turismo também. A gente quer associar essa parte de alimentação, de orgânico, com o turismo rural. Eles recebem já turistas, até chefes de restaurantes lá, e compram os produtos deles lá mesmo. É muito bacana isso. Ali é uma troca de sementes, né? Eles têm uma semente de milho lá, eles resgataram esse milho crioulo, que a gente chama que é o vermelho, daquela palha vermelha, já tive a oportunidade de mostrar aqui. Então ali, um trocando com outras sementes e evitando que se perca essa variabilidade genética. Aí é o selo do produto orgânico, né? Eles têm esse folder que vai ser colocado na barraca, na feira livre, né? Vai ter uma barraca específica para eles estarem vendendo os produtos orgânicos. E ali foi uma reunião onde foi entregue os certificados, né, do selo orgânico para eles. Outro trabalho que a gente faz é em parceria até com o IMA, né, sobre incentivar a produção de queijo no município e principalmente legalizar, né, o processo de fabricação do queijo. Aí primeiro... Não sei se vocês estão sabendo isso aí, houve acho que é da Serra da Canastra, o parmesão, o queijo parmesão, eles reivindicaram essa marca para lá. Então, o queijo parmesão que a gente conhece hoje, fabricando na Serra da Mantiqueira, ele não vai poder chamar parmesão, vai ter chamado Mantiqueira de Minas, né? Ele mudou o nome. Não sei se vocês têm esse conhecimento. Então, assim, Itanhandu não ia ficar nessa região desse selo, porque aqui não é um município produtor de queijo, vamos dizer assim, como Alagoa Itamonte, Passaquá, outros municípios. Mas, assim, nós tivemos, né, não, aqui também tem queijo aqui, vamos procurar o que a gente acha. Então, a gente tinha que achar no mínimo 5 produtores. Aí, identifiquei os 5 produtores, escrevemos, estamos no programa também, Minas da Mantiqueira. Ali é a nossa coordenadora de agroindústria da Emater, fica em Lavras, né? E ali a gente foi fazendo um questionário com cada produtor, levantando todas as informações para a gente fazer um seminário para determinar o nome do queijo que ia ser produzido aqui na região da Mantiqueira. Então, esse seminário foi feito lá em Itamonte e ganhou por votação. Né? Cada município com os produtores votaram várias marcas, vários nomes, e ganhou o Minas Mantiqueira, por maioria. Mantiqueira de Minas, né? Aqui são cursos dentro de... Tem um curso feito pelo Senar, né? Capacitação. Aí eu sim. Aí aqui é o Eduardo Siqueira, né? Com a esposa. A gente conseguiu fazer para ele lá. Ele está fazendo um queijo muito bacana também lá. Não sei se você já conhece. E ele recebeu, acho que foi o primeiro acho que é o CIN número 1 de não,
Alexandre, né? O Alexandre, ele acho que era o segundo e terceiro é o Tuca. Tá. Então aí a queijaria. Aqui foi outra visita em outra queijaria, fazendo aquele levantamento, questionário com cada produtor, né, para dar o nome ao queijo. E aqui é lá do Tuca. Adriano. A Gil também recebeu a certificação. A Itagil é só leite. Aqui é uma palestra que a gente conseguiu. O Arthur Chinelato, esse cara aqui, ele é um cara graduado a nível de Brasil, conhecido a nível de Brasil com relação ao leite. Ele criou o balde cheio. Entendeu? Então esse projeto nós tivemos em Itanhandu, ele ajudou a gente em 2009 a 2012, a gente trabalhou um pouco com ele. Mas é um projeto difícil de trabalhar, né, Edson, um pouco, por conta de controle. Então a gente hoje trabalha com Minas Leite. Mas nós tivemos uma oportunidade, a Alessandra, o esposo da Alessandra, ele trabalha na mesma empresa. E eles tinham uma visita na região por aqui, com a equipe toda. E a gente conseguiu fazer uma palestra na fundação, levamos o produtor rural lá, foi muito bacana, né? E ele mostrou alguns casos de sucesso, né, de pessoas que estavam com uma tiragem de leite muito baixa, não tinha rentabilidade, passando dificuldade, e através do projeto Minas Leite, do balde cheio, a pessoa deram a volta por cima, entendeu? Com um negócio pequeno, a pessoa prosperar. Então, assim, a parte rural, ela deixa pra gente uma mensagem muito especial mesmo, né? Como é importante as pessoas valorizar o pouco, né? Fazer um controle maior do gasto, né? Maravilhoso. Olha. Essa é a festa da família rural, foi o segundo encontro, né, organizado junto com a Flávia, a secretaria. Contamos com mais de 100 produtores, né, principalmente a agricultura familiar, onde eles expuseram os produtos deles, né, de agroindústria, artesanato, e algumas palestras. O público bem grande. Aí algumas ações na área de leite, como ajudar o pequeno produtor a baratear custo, como o Tere falou aqui, e principalmente uma alternativa é a silagem de capim, de cana, né, sem uso de trator, de máquina, no caso do silo Singe, tecnologia barata, de fácil aquisição. Equipamentos também a gente tem à disposição para emprestar para os agricultores familiares. Plantadeira. Aqui foi um dia de campo, né? A gente leva os produtores também, sempre tem alguma novidade, um colega fazendo um dia de campo, né? Agradecer a prefeitura, a parceria, o transporte, e a gente leva os produtores. Aqui foi em Pouso Alto, a gente fez um dia de campo de leite, com mais de 100 produtores, e nós tivemos a oportunidade de ser convidados para fazer uma palestra de controle de alternativo de carrapato, com o uso de folha de araucária, modo alternativo, sem usar agrotóxicos. Aqui eu trabalho com a patrulha mecanizada. Que é um trabalho que a gente deu continuidade, do mesmo modelo que fez a gestão passada. 2009, 2012, a gente tinha um trator próprio, um tratorista próprio, e a gente mesmo fazia o trabalho. Então tinha um tratorista 12 meses por ano, sendo que a patrulha mecanizada trabalha 5 meses no máximo, e são alternativos. Então a gente reviu o nosso custo, entendemos que o modelo de contratação seria melhor. Então hoje a gente tem uma parceria com o sindicato, a gente continua com a parceria do mesmo modelo que foi feito na gestão passada, e a gente tem atendido 200 produtores rurais, né? Então assim, nós precisamos ainda melhorar alguma coisa nesse planejamento, porque assim, o cara, nós estamos dando hoje em torno de 500 horas, em torno de R$80. Nós gastamos R$40 mil por ano com aração e gradear, arar e gradear. Então, o cara vai lá e ara, depois ele tem que ir gradear. Só que ele não pode fazer no mesmo momento, ele tem que arar primeiro, depois voltar alguns dias e gradear. Então a gente teve até tiveram alguma reclamação na Câmara com relação a isso. Vocês têm lembrança disso, o Rubinho ainda falou.
Mas é um planejamento que a gente precisa melhorar com o sindicato. Hoje nós temos, o sindicato tem 2 tratores, dá para fazer um trabalho bacana isso aí, um planejamento maior. Porque a gente dá lá, por exemplo, lá para arar lá para a terra do Luiz lá, 5 horas. Ele tem que ir lá arar 2 horas e meia e depois voltar para gradear 2 horas e meia. E às vezes ficou gente com essas 2 horas e meia comprometida, né? Não voltou para fazer, tal. Mas o produtor rural fica muito feliz com a gente, a doação das 5 horas nele, o trabalho que é feito, né? Tem sido maravilhoso isso aí. Então aqui é o atendimento do IMA que nós tivemos, né? Nós fizemos. Então, a gente assumiu o IMA, é uma pasta que a gente não tinha ideia, né? Quando a gente assumiu, do movimento que tem isso aqui, de gado entendedor, de movimento, né? Então, nós temos hoje cadastrado 367 produtores. Nós temos 12.500 bovinos. Foram emitidos em 2018 mais de 2.000 GTA, Guia de Transporte de Animais. Então é grande o movimento. E aí é o seguinte, nós fomos assim, logo em 2017, eu digo assim até agraciados, porque o coração do homem faz planos, mas Deus é que dirige os passos, né? Então a gente crê muito nisso. O IBGE veio, fez o censo rural aqui, e a gente pôde abrigar ele lá na secretaria. Eu quero deixar depois a estatística aqui do censo que eles fizeram. Então o censo ele pegou todas as propriedades rurais do município de Itaiandu. Ele determinou aqui, pontuou, né, que nós temos pessoas que vivem da parte rural. Nós temos 247 pessoas do sexo masculino, 18 do sexo feminino, que sabe escrever. Nós temos 257 que não sabe escrever, 8. Idade, menor de 30 anos, 15%, não, 5%. De 30 a 60 anos, 63%. E mais de 60 anos, 32%. Então você vê na zona rural, pessoas com mais de 60 anos, 32% trabalhando ainda. Deixar isso para você é interessante isso. Tem aqui 750 hectares de milho forrageiro plantado, 43 hectares de cana forrageira também plantada, 70 hectares de forrageiras para corte, milho em grão 79 hectares, tem 79 hectares dá 233.590 quilos, aveia branca em grão 78 hectares, 198 mil quilos. Cana-de-açúcar, 132 mil quilos. Então, assim, eucalipto, nós temos 516 mil pés de eucalipto no Itaiandu. Gado bovino. Aí eu falo para você que nós temos um erro assim de 20%, em torno de 20% do diagnóstico que foi feito pelo IBGE, porque as pessoas às vezes não falam a quantidade certa. No gado bovino, lá nós temos 2.500 cadastrados no IMA. Nós temos, pelo IBGE, 10.000 gado bovino. Então, uma diferença de 20%, mais ou menos. Nós temos a mesma composição, a gente vê também na parte de avícola, né? Nós temos aqui, pelo IBGE, em torno de 5 milhões de aves. Nós achamos que nós devemos ter 6 a 7 milhões, nós calculamos. Caminhões, 123, tratores, 64, semeadeira, 17, colheitadeiras, 14, adubadeira, 23. Então são alguns números, né? Nós temos quase 2.000 pessoas ocupadas no campo. Então esse foi o censo agrícola. Temos também um trabalho que a gente iniciou na secretaria, que foi a carteira de trabalho. Aí isso a gente faz com uma parceria com a ITEC, né? A Jaqueline com a Ivonete que nos ajuda nisso. Então de 2018 até agosto de 2018, 5 meses. 5 meses, mais abril são 10 meses. Nós tiramos 330 carteiras de trabalho. Você vê a média aqui de 10 meses, dá 33 carteiras por mês que a gente tem tirado ali. Então isso dá muita alegria para nós. Assim, é uma carteira
já no modelo novo, entendeu? Faz a digitalizada, serviço de primeira, a gente fica feliz. Aqui eu queria mostrar para você, gente, para a gente estar já caminhando para o final, mas assim, uma coisa importante, isso aqui é uma coisa que eu acho que vai de encontro ao município aí, né, e a Câmara é aqui que é o lugar mesmo da gente apresentar as propostas. Então, assim, a fazenda, nós fizemos aí uma vista aérea da fazenda, e aqui, infelizmente, o que eu vou mostrar para vocês aqui não vai dar para vocês enxergar aqui. Mas aqui é um plano de ação para a fazenda. Então nós temos desde estratégia de logística até a parte de cuidar da propriedade, de cerca, a parte de ronda, para ver como é que está a cerca. Nós temos aqui uma ideia de colocar um projeto desse balde cheio ou Minas Leite lá, né? Nós temos a parte de horta, entendeu? Então assim, olha o tamanho do negócio. Aqui com 20 pessoas você não toca essa fazenda. Então se você for ver a nível de empresa privada, se você tiver uma fazenda dessa, ela tem que ser rentável, ela tem que dar lucro. E o setor público, às vezes, ele não enxerga muito isso. Então a nossa ideia é trazer um projeto para cá com relação a dividir a fazenda em áreas, fazer concessão de uso e fiscalização desse uso, e manter essa fazenda funcionando, porque hoje ela funciona com 2 pessoas, ela funciona com 5% da capacidade dela. Então esse é um projeto que nós estamos terminando de estudar. Isso aqui é quando a gente chega na fazenda, a gente tem uma área lá que é uma área de descarte verde. A gente tinha muito problema lá com pessoas que jogavam lá sem a gente saber, sempre a gestão passada saber, resto de calçado, resto de construção, entendeu? Então quando a gente pegou, a gente acertou toda a área lá, entendeu? Tivemos que fazer isso agora, recentemente, gastamos mais quase 200 horas. Bosco está aí, Bosco, 200 horas gastou agora? Quanto gastou? 200 horas para terminar de acertar lá. Então lá, Luiz, você participou da 200 horas de máquina. Aqui é uma área que a gente tem que jogar só verde. Poda, entendeu? A gente não pode jogar... Aqui embaixo era o antigo lixão. Aqui nós sabemos que nós temos chorume aqui, nós temos problema com calçado antigo aqui. Mas nós temos que inaugurar uma nova era aqui de jogar somente verde aqui. Então consertamos cerca, arrumamos moirão, fizemos a melhoria da estufa, criamos aqui uma área para lavar verdura, para despachar verdura, até porque a gente fazia dentro da fazenda, e hoje se vocês for ver lá, dentro da sede da fazenda, e aqui, para frente aqui, acabou virando dormitório dos alunos do tempo integral. A Secretaria de Educação fez um dormitório muito bacana lá, ficou muito legal isso aí. Fizemos aqui uma... Um problema sério de falta de água, né? E foi uma medida alternativa para poder socorrer a horta, né, em caso de crise hídrica. Aí a horta, né, fazendo escola, né, foi comprado todo o sistema de irrigação, nós somos em Pouso Alegre para adquirir esse sistema de irrigação, né, e a produção a horta. E aí tudo orgânico, não tem nada, nem adubo, nem agrotóxico. Até tomatinho a gente conseguiu produzir lá e distribuiu bastante. Tem algumas fotos ali na escola do Jardim, né, Felipe dos Santos, onde eram entregues as verduras, né? Eu via, ao tirar foto dos meninos comendo, a gente vê crianças comendo verduras, assim, eles comem, eles gostam, né? Aí, né, toda a embalagem, que é cenoura, beterraba, né, com bastante cuidado, outras escolas, ali na creche, ali foi na usina de lixo, né, sempre tinha um excedente de produção, a gente distribuía para as famílias que precisam. Aí, como o Tere falou, né, nós tivemos uma produção, fizemos um viveiro de capim. Esse capim é muito famoso, produzido pela Embrapa. Na verdade, ele é vendido, né? Eles estão vendendo. Mas aí eu falei, não, por que não doar? Por que não doar? Já que o produtor está comprando essas mudas, vamos fazer um viveiro
consigo as mudas e a gente doa, né? Principalmente para o pequeno produtor. E graças a Deus, né, foi abençoado mesmo, deu uma produção muito boa e a gente já, ano passado, já começou a doar mudas desse capim. Terminando já, gente. Falta só mais uns 3 slides. E os produtores o produtor já foi indo lá buscar, vai de charrete, vai de carro. Aí nós fomos lá em Juiz de Fora, na Embrapa, né, e conseguimos as mudas desse capim para trazer. Ali também fizemos um viveiro de cana na escola, e cana de tubete de última geração, produzida em laboratório, sem doença. E aí depois as mudas já plantadas. E nós pretendemos fazer um dia de campo lá com os produtores para mostrar isso. Aqui já nós fizemos um piloto lá, um projeto piloto. Nós fizemos com 16 produtores de milho. Dividimos as áreas lá e deixamos eles plantar na fazenda. E aí o que acontece? Nós tivemos lá foi um resultado positivo, né? Eu acho que assim, o projeto piloto acho que foi bom, mas eu acho que a gente precisa melhorar isso mais, no nível de contrato, de fazer eles ter compromisso de manter cerca, manter as coisas, porque a ideia a gente vai deixar praticamente com eles, né? Então aqui para encerrar, eu acho que a parte de feira, nós conseguimos fazer, organizamos, fizemos jaleco, fizemos crachá, cadastramos todo mundo, porque nós tínhamos, o cadastramento não era perfeito, né? Então assim, não sabíamos quem era de alimento, quem era de roupa, dividimos os setores, setorizamos na feira, acertamos com o sindicato. Então aqui encerra a parte rural. Aqui eu fiz um mapinha, entendeu? Que eu acho interessante para vocês. Faltou para mim aqui o VAF ainda, sabe? O VAF eu pretendo fazer também um acompanhamento do VAF anual. Então aqui eu fiz um levantamento do que nós tivemos de receita. Porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela promove as coisas, mas a intenção da Secretaria, depois de promover, é que isso retorne para o município a nível de rendimento. Então eu fiz aqui um históricozinho, né? Eu sei que estão terminando o tempo, mas Itaiandu é extremamente privilegiado com relação às suas receitas, né? A gente vê uma crise feia aí. O ICMS, o retrato do ICMS nós recebemos em 2013, mas ele é retrato de 2011. E assim por diante. Então, tipo assim, 2019, 2018, ICMS, 8 milhões, mas ele equivale a 2016. Então, quando você tira a foto de 2016, vai vir o ICMS de 2018, não é isso? Eles são de 2 anos anteriores. Mas assim, Itaiandu tem uma receita que nós tivemos ITBI, por exemplo, que é movimentação de venda de imóveis, que aí sim não tem como você atuar nisso, né, Luiz? Mas você vê o ISS, você vê as taxas, você vê o ICMS, você vê o IPVA, entendeu? Você vê assim sempre com crescimento, entendeu? O IPI, por exemplo, você vê às vezes uma oscilação pequena, entendeu? Mas depois você vê um crescimento na frente, tá vendo? Você acaba, eu não consegui fazer as estatísticas de todos, percentuais, só o 2019, que está só o mês de abril, mas você vê que o Itaiandu tem uma receita que ajuda a gente a administrar, né? O Itaiandu, ele é extremamente... E aqui, para encerrar, eu coloquei para vocês verem que é o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos R$647 mil apenas de orçamento. É 1,2% do orçamento do município. Nós temos custos com encargos, com folha, 119 mil. Nós temos custo com Emater, 91 mil. Nós temos custo com projetos. Esses projetos são o quê? São projetos que são tipo o que a doutora apresentou aqui ontem. O município não tem funcionário, ele quer aplicar no campo. Ele joga para a fundação pega e ela aplica. Dá 343 mil. Custo que nós temos com o CVT, luz, aluguel, telefone, 39 mil. Sobra para investimento, 54 mil. 12 meses, eu tenho R$4.500 para me fazer alguma coisa, entendeu? Então isso é muito pouco. Então a gente faz assim, das tripas coração com o produtor rural. Então é isso que tem feito a Secretaria mover. Então, a Secretaria fica aí à disposição de todos para pergunta. Se tiver precisar de alguma coisa lá e lá, nós estamos abertos. E fica aberta para pergunta aí, se vocês quiserem.
Bom, nós gostaríamos de agradecer, então. E hoje nós temos somente 3 vereadores aqui. Alguns pediram para mim que eu justificasse, nem todos. Mas nós que estamos aqui, certamente o Luiz já falou que tem 100 perguntas para te fazer. Então, vamos começar com o Luiz. Obrigado a presença do secretário, dos funcionários. Eu tinha marcado 5 pontos para perguntar para você. Agora, com tudo que você falou, aumentou para 100 perguntas. Mas que é tudo coisa de bate-bola. Tá? Até porque está bem explicado aí. Gostei de ver a parte de organograma e de organização que o senhor está fazendo. Isso aí eu acho, né, que é um princípio de qualquer trabalho. Né? Então isso aí eu já achei legal. Espero que isso não se reverta em funcionários, né? Mas gostei. Mas então vamos lá primeiro em cima das dúvidas que eu tinha. São 5. Eu queria que o senhor falasse em relação se existem convênios que a sua secretaria está gerindo neste momento. Convênio com o que você quer dizer? Convênios ou de emendas particulares ou com órgãos oficiais. Até, deixa eu te soprar, porque na verdade eu estou pedindo há tempos a visita do Guilherme para a gente saber os convênios. E aí acho que esclareci para você de quais que eu quero saber. Isso a sua secretaria tem, no caso. Os convênios da secretaria são diferentes das obras, né? Porque às vezes as obras você recebe o convênio, você tem que executar ele. O nosso convênio que nós temos para receber é um trator. O Zé está participando disso, né, Zé? É um projeto que está para sair, é um trator. É o Eros Biondini que está trabalhando com a gente nisso aí, né, Zé? Mas aí não é obra, né? Aí, não, então, é convênio. É um convênio que vai sair. Mas Então, sua secretaria não tem convênio hoje? Hoje? Não tem convênio. O convênio que tem tá é o ótimo. Emater, né? Tá certo. O Emater que foi explicado aí. Legal. Em relação àquele assunto que nós já conversamos da fábrica da Ponte Alta, o senhor tem alguma posição para esclarecer? Esse projeto aí da ES Plásticos é um projeto de 2000... E sem te interromper, porque sempre a preocupação é com o emprego, que eles não cumprem o contrato lá, né? A ES Plásticos foi um convênio de 2009. Então, assim, hoje é ES Plásticos, mas o convênio não é Valbex, né? A Valbex é uma empresa do grupo Plásticos, né, de Itamonte. Eles ganharam a propriedade de 20 mil metros quadrados. Eles executaram a obra de construção conforme estabelecia o contrato. Problema da Valbex. A Valbex, hoje, ela não digo arrendou, porque eu acho que é uma empresa do próprio grupo deles lá. Eles têm uma maneira de trabalhar a parte fiscal. Eu acho que o arranjo que eles fazem de tributação, tem uma empresa funcionando lá chamada ES Plástico. Ela hoje está cumprindo a questão de empregos. Está chegando a quase 40 empregos lá que mantinha lá. Tive contato com ela, visitei lá, falei que você tinha me procurado, que estava cobrando, porque o contrato dela, a princípio, está irregular, Luiz. Porque ela recebe o contrato da Valbex, e a Valbex mesmo não tem emprego nenhum, quem tem é a ES. Então mostrei para ela a questão jurídica, né? Com relação ao princípio de cumprir com o município faturamento e empregabilidade, ela está fazendo. Só que tem que a CNPJ é diferente. Então eu falei para ela assim, sugeri para ela, para o jurídico dela, fazer o seguinte: faz uma sessão de uso para a ES. Assim que você fizer a sessão de uso, eu vou apresentar na Câmara e a gente resolve o problema, entendeu? Então a situação é essa no momento. Eu quero logo trazer para você a notícia boa. Porque é um grupo muito grande, a menina que me atende lá, a Isabela, ela falou que tinha que levar para os diretores, entendeu? Então estou aguardando, é a justificativa que eu te dou no momento. Você pode ser o mais econômico possível nas respostas, porque, bem claro, não precisa ficar alongando. Em relação à questão da exoneração do funcionário efetivo da prefeitura, qual seja o fiscal, parece que ele teve problema lá com a feira. Queria que você falasse um pouquinho desse assunto, até porque eu fiz o requerimento para pedir esse processo para cá, e, né, naturalmente, eu não vou me dar por satisfeito. Requerimento aprovado por todos os vereadores e o executivo e o departamento competente lá se negou a mandar o processo administrativo do funcionário para cá. Né? E isso, para um vereador, né, e eu vou correr atrás, isso não passa na minha cabeça, até porque
o assessor jurídico da prefeitura me falou ontem que adentrou contra o funcionário com processo de improbidade administrativa. Então não tem como isso não se tornar público. Mas, enfim, né, eu queria que o senhor esclarecesse acerca se o senhor tem conhecimento e qual participação que o senhor tem nisso, do ponto de vista da forma do município arrecadar o que eventualmente ele pode só ter desviado. O problema desse servidor, ele ocorre quando a gente é chamado para resolver o problema da Feira Livre. A Feira Livre ela não era de responsabilidade da minha secretaria. A Feira Livre ela se encontrava na rua, ali próximo ao Pontilhão. Deixa eu só acrescentar mais uma informação que o advogado da prefeitura me deu ontem, e eu fiz a mesma pergunta para ele 2 vezes, para não ficar dúvida, que ele falou que só se levantou que teve esse desvio do funcionário nesta gestão. Bom, eu fiquei sabendo nessa gestão, né? Fui vereador na gestão passada, não fiquei sabendo de nada, senão eu tinha falado aqui, porque eu falo. Então, o que acontece? Esse funcionário, ele se chama Dimas, ele é de Passa Quatro, ele é fiscal do município. E ele tem um compromisso no contrato dele de ser fiscal da feira. Então ele tem 4 horas para trabalhar na feira. Comecei já chegando, transferir a feira lá para o sindicato, reunir todo mundo e tomar a ação. Ele ficou de me ajudar na feira. Abrir e fechar a feira, fiscalizar. Começou que ele não fiscalizava, ele nem ia lá. Entendeu? Chegava atrasado, depois com muito tempo começou a ir. Mas chegava lá, ficava 1 horinha, 2 horinhas e ia embora. E aí eu comecei a perceber que ele entregava as guias todo mês lá para o pessoal e muitas pessoas davam dinheiro para ele pagar. E aí eu comecei a perceber isso. A princípio, fiquei só vendo. De tudo errado. Cheguei para ele e falei assim, ó, não faz isso, cara. Servidor público não pode pegar dinheiro. Bom, mas você está pagando? Não sei. Só que tinha a chave, a senha do computador. Fui lá pedir para travar a senha dele. No que nós travamos a senha dele, nós pegamos os erros dele. E aí começou a gerar por superante dívida ativa. Que ele pegava para receber. Aí eu peguei a denúncia do próprio servidor, do próprio feirante, pedi para ele fazer por escrito, que ele falou que tinha pago tudo para ele. E eu peguei todo o processo, entreguei para a prefeitura, para o RH, e aí eu fiquei fora. Está esclarecido. Eu já fiz um requerimento, não. Eu fiz um pedido ao líder do governo e ele não me respondeu até hoje. E eu estou vendo que tem até ações desenvolvidas em relação ao fato. O município, em tempos atrás, foi agraciado com máquinas de costuras para os cursos de costura. A pergunta que eu fiz para o líder do governo, aí se o senhor puder, o senhor responde, é assim, se existem essas máquinas no patrimônio do município, quantas são e aonde estão? Ô Luiz, aí você bem assim, reto com você. Essas máquinas que você fala é do Sérgio Naia. Claro. As máquinas do Sérgio Naia, o Raul foi prefeito aqui em 1986. Sim. As máquinas, quando eu peguei o município em 2005, 2004, quando o nosso governo assume, 2005, já não tinha essas máquinas. Nós temos umas máquinas que a gente faz uma gestão dela, inclusive o Fernando fez na gestão passada, que é 6 máquinas que nós compramos, que constam no patrimônio municipal, que estão no CVT, prestei ela para a secretaria, voltou para nós, e a fundação tem uma parceria, um acervo de máquinas da Kings Confecções, que é uma empresa que faliu, tinha uma massa falida. É outra coisa. É outra coisa. Certo, e já me dou por satisfeito também, mas não sem antes. Porque por mais que tenha sido uma máquina, ou que fosse uma retroescavadeira, ou que fosse um veículo, tudo que é patrimônio do município, quando não serve mais é leilão. Então, um descaso com as máquinas que chegaram no tempo do prefeito que você falou aí. Só para considerar só. Essas máquinas, eu acho que até que existe algumas máquinas espalhadas aí, sabe, Luiz? É isso que eu quero saber. Então, isso aí, entendeu? Hoje, não, mas você acha que tem? Acho que não existe. Aonde? Por exemplo, está na garagem da prefeitura, está na fundação, está onde? O Conviver, eu acho que tem essas máquinas lá. Então, beleza. Entendeu? Então elas existem, né? 3 ou 4, não sei se deve ter. Mas elas são patrimoniadas?
não são patrimoniadas. Até porque o Sérgio Bom, Maia, então não quando tem. Né? Vamos tratar de coisa oficial. Né? Então não tem. É como se fosse assim, ó, a máquina que entra no patrimônio, o Zé pode até falar melhor que eu, tem mais experiência que eu. A máquina que entra no patrimônio. Agora essa máquina do Sérgio Maia, eu acho que não entrou no patrimônio. Certo, não, beleza. Até Vamos porque... tratar só das coisas oficiais, então. Certo? O senhor está falando aí que hoje está lá. Tem 6 máquinas lá escritas no patrimônio do município, então, né? É tão fácil o líder do governo vir e responder isso pra gente, né? Quando a gente pergunta... Mas eu acho que no dia que o Manuel respondeu, ele perguntou pra mim, ele não foi claro com você no dia. Mas beleza. Eu acompanho. Beleza, né? Beleza. Então, basicamente, o que eu tinha para perguntar para você eram esses assuntos. Só que com a gama de informações que o senhor trouxe, eu vou fazer mais algumas, são todas rápidas também. Na hora que o senhor abriu o slide lá, o senhor falou de uma funcionária nova, da parte de tecnologia e a sua Secretaria de Meio Ambiente. Você se equivocou ou ela mesmo vai atuar na Secretaria de Meio Ambiente? Não, ela tem uma bagagem com relação ao meio ambiente que pode nos ajudar bastante. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Certo, então o lugar dela não era na Secretaria de Meio Ambiente? É que ela é funcionária da Ciência e Tecnologia, é bolsista do CNPq. Então ela vem para o ITEC. Ah, tá. Entendi. Então ela pode atuar... Ela não é funcionária da prefeitura, ela é bolsista. Não, bolsista. Entendi. Vamos apresentar ela, Tere, funcionária nova, tá aqui, ó. Ah, pois não, prazer, viu, senhora? Então, obrigado. Não é nada com a sua pessoa, não, é com a organização administrativa da secretaria que a senhora trabalha. Inclusive, convido vocês para vocês ir lá no CBT, para vocês conhecerem ela. Não, legal. Conhecer o trabalho. Vou voltar um pouquinho na feira, porque como o senhor disse aí, causou polêmica, né? Foi explicado para mim várias vezes o motivo de fazer a lei nova. Eu nunca fui contra a feira, porque eu sempre e continuo defendendo essa ideia, que eu acho que poderia ter continuado a lei da feira e feito a lei para o comércio diversificado e que tudo funcionasse lá. E falo isso porque eu tenho o sentimento que a feira poderia ser tombada, que ela seria um instrumento de arrecadar recursos para o município. Com a lei nova, com a extinção da velha, essa possibilidade acabou. É só uma consideração que eu estou fazendo. E as considerações que eu fizer que o senhor não concordar, o senhor pode falar também. Essa questão da TMX, né, talvez a melhor notícia que eu vejo assim, do ponto de vista de efetivar, de emprego, né? Mas eu aproveito para fazer parabéns, eu aproveito para fazer a seguinte pergunta: o senhor sabe o número de desempregados no município hoje? Luiz, quando a fábrica ali do Max Minas, né? Acho que é a Artiflex, né? Ela foi Max Minas e depois passou para a Artiflex. Quando ela fecha ali, e tinha em torno de 250 funcionários, entendeu? A gente achou que seria um caos para nós, foi uma notícia meio no final de ano, entendeu? Certo. E de repente, cara, esses funcionários foram quase todos absorvidos hoje pelas outras empresas e acabou que não houve desemprego assim alarmante para nós. Eu vejo em Itanhandu hoje, assim, tem desemprego? Tem. Mas eu acho que o vejo Itanhandu mais com relação à parte de capacitação de mão de obra. Porque, por exemplo, eu preciso de 10 pessoas para começar um projeto do Exército, não tem costureira. Então, assim, questão de desemprego, Itanhandu, eu acho que não tem desemprego alto. E eu só faço essa pergunta porque, por exemplo, fui no Rivelino, na Briga Boa, estão contratando. Fui na Palmilhada dos Butos, estão contratando. Então eu só queria saber o índice para poder dizer que Itanhandu não tem desemprego, entendeu? Eu acho que falta a preocupação é essa. Falta às vezes pessoas que estão querendo trabalhar, precisando trabalhar, e elas não têm a qualificação para entrar. Então eu acho assim, nós temos que fazer um trabalho forte no sentido de dar condição para essas pessoas. E assim, e nós temos também um nível baixo hoje de produtividade. Isso é complicado, entendeu? Então isso é um trabalho para ser feito. Eu só queria saber se tem um índice, então não tem. Tá. Voltando um pouquinho na questão da organização de pessoal, eu vi que tem lá no CVT, está ali presente, o diretor de departamento. Ele é diretor de departamento da sua secretaria ou da administração? E está lá cedido? Ele é da minha secretaria, ele ajuda a gente na coordenação da fazenda. Não, só para saber a questão organizacional. Do trabalho, os gráficos ali, se eu quiser, eu estudo e vejo como é que está.
O senhor falou aí, dentro do organograma, o senhor separou bem ali a questão do EITEC, mas o senhor mencionou que acha que ela deveria estar na pasta da educação? Eu acho no sentido assim, de questão de custeio, né? Nós bancamos hoje um custeio alto ali. Entendeu? Nós pagamos hoje praticamente aluguel, são 2 servidores, né? Parte de telefonia, de energia, né? Manutenção, é toda por conta da desenvolvimento econômico. E ele tem um cunho principal educacional, né? Inclusão digital, entendeu? Nós fizemos um de inclusão digital, mais de 5 mil pessoas passou por ali desde 2007. Então eu vejo que ele tem um cunho mais educacional do que desenvolvimento econômico. E como eu já disse da outra vez, o senhor é um secretário importante do governo, se o senhor é dessa opinião, trate de passar para a Secretaria de Educação como sugestão, certo? Quantos funcionários tem sua secretaria? Nós temos hoje funcionários mesmo da secretaria. A secretaria ela tem 2 funcionários apenas. Então, assim, aí o que acontece? Os outros funcionários são funcionários conveniados, né? Emater, bolsistas. São 2 funcionários só? Um é o diretor, quem é o outro? Só tem vocês 2, então? Sou Secretaria Econômica. Não é à toa que está no nome. Onde acontecem as reuniões e quando? E se tem vereador representando lá no CMDRS? Sim. As reuniões são uma vez por mês e tem 2 representantes, um titular e um suplente. Quem são? Rubinho é o titular e eu sou suplente. Legal. O senhor falou aí que está cedendo espaço público para particulares. Eu vou estudar, né? Isso o senhor souber, o senhor me fala, mas eu acho que todo esse tipo de sessão tem que ser votada nessa Câmara. Então, se isso está sendo feito, está acontecendo uma irregularidade na sua secretaria. Eu acho assim, a gente está fazendo um piloto para a gente ver, entendeu? Agora a gente precisa, Luiz, a questão da fazenda era assim, ela foi gerida pela fundação por muito tempo. Hoje ela ainda é? Ainda é, entendeu? Certo, então não é da sua secretaria. Sim, mas como a gente tem um convênio, fala nesse sentido, entendeu? A propriedade é municipal. Não, porque aí eu quero saber de quem que eu vou cobrar, se é do secretário ou do presidente da fundação, porque esse ato é irregular, essa sessão é irregular. Né? Porque sessão de qualquer espaço público tem que ser votado nesta casa. Eu acho que votado não, tem que ser feita uma licitação. Então, né? vamos esclarecer isso. Beleza? Não, beleza. Quando eu trouxe esse assunto para vocês, é até por isso mesmo, porque isso aí é uma coisa de interesse da comunidade claro, inteira. Mas fazer regularmente. Isso. Né? Se é chamamento público, se foi feito, tem que ser votado aqui, se é votado, então quero saber qual foi a forma, né, de fazer essa sessão. Então, a forma nós não fizemos ainda de forma geral, até por conta disso, sabe, Luiz? Da minha parte não tem intenção nenhuma, porque se eu não falo isso, eu nem sabia. A gente está falando isso por conta da gente clareza, não temos nada escondido. Agora, assim, com relação... Mas aí eu volto na sua questão, que está tão bem organizada, que se tiver alguns pontos para melhorar, então vamos tratar de melhorar. O que não pode continuar é irregular, né? Já conversei, acho que em particular com o senhor, vamos negociar o prédio do CBT para o município, né, com o proprietário. Nós temos tantos terrenos no município que podem ser vendidos, terrenos baldios, sujos, que a prefeitura não tem interesse nenhum. Né, vamos tratar de adquirir aquele prédio para o município, é uma sugestão só. Fiz contato com ele, com o Sérgio Pelém, ele está sempre lá na secretaria, né, e assim, ele tem interesse. Nós estamos já levantando os imóveis, Luiz, isso aí é uma... Outra coisa em relação à segurança da escola fazenda, porque lá, né, mestre de ter pequenos furtos, eu vou sugerir, então, que melhore a segurança lá. E, aliás, pus uma indicação hoje para o João Paulo, porque como tem recurso da iluminação rural, e aquilo lá, sem dúvida, é uma joia que o município adquiriu, parabéns se você interferiu nesse trabalho, que foi divulgado, que é trabalho do Dalmo Ribeiro, né, deputado, mas fiz a indicação hoje, porque tem recurso de iluminação pública rural, que nós recebemos, e lá é prédio público. Então, se nós não cuidarmos da coisa pública, em primeiro lugar, né, então, por motivo de segurança, inclusive,
Porque já teve roubo de compressor lá de água, né? Dificuldade de água, rouba compressor, eu sei como é que é, né? Mas quem sabe a gente consegue melhorar a segurança, fica de sugestão por enquanto. O senhor falou aí que gastou 200 horas de máquina para fazer aquele trabalho lá. Isso, para não dar nada, são 25 dias de serviço de máquina. Será que é isso mesmo? A gente tem uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, porque é eles que usam essa área lá, entendeu, Luiz? Quando eu falo em dividir a fazenda, no sentido de áreas, até quem usa aquilo lá é o meio ambiente. Ele pode até falar. Eu só fiz a pergunta, porque como eu não entendo de máquina, eu achei que é bastante, mas reconheço que o serviço ficou bem feito. O serviço ficou bem feito. Pelo menos na foto. E aí já é para o secretário mais importante do prefeito que vai minha fala, né? O governo passado tentou, não conseguiu. A gente vê no Brasil promessas de reforma de previdência, política, há 20 anos não sai nada, né? Mas eu acho que todo mundo entende que nós precisamos de um código tributário novo, né? Então fica também de sugestão ao secretário, meio fora do assunto, mas só porque você apresentou a tabela de todos os impostos que o município arrecada, você está por dentro, né? Então, acho que nós precisávamos, né, trabalhar o novo Código Tributário do município e a lei de iniciativa do prefeito. Eu vou pedir para parar, porque outros colegas querem falar, e se sobrar mais uma ou duas dúvidas aqui, depois você me permite, nós conversamos. Obrigado, Tere. José Aldair, você vai fazer alguma consideração, alguma pergunta? Sim, meu tempo aqui vai ser bem curto, porque temos outra reunião também, e como eu conheço bastante da parte da administração também, eu acho que fico satisfeito. Primeiramente, quero agradecer o convite, a sua presença, secretário Tere, por ter atendido o nosso convite aqui. É um prazer imenso poder ter você aqui como secretário hoje, né? Você já atuou nessa casa aqui como vereador, presidente dessa casa. Quero cumprimentar o público aqui presente, a sua equipe de trabalho também. Quero parabenizar a todos e a todos, porque é um brilhante trabalho que o seu pessoal executa para o nosso município. Senhor presidente, com a sua permissão, eu gostaria de fazer até um desabafo, uma situação que eu vejo inusitada hoje aqui nessa casa, da falta da presença da maioria dos nobres colegas aqui. Achei isso, eu me estranhei muito com essa situação, até porque quando falta um ou dois membros integrantes, a gente percebe, mas passa desapercebido. Mas quando se trata de uma maioria absoluta, né, 2/3 dessa casa, 1/3 está aqui e 2/3 não está. Eu vejo isso, claro, cada um tem a sua os seus motivos, tal, mas vejo isso que eu gostaria de deixar essa reclamação aqui, esse desabafo, até porque cada um é responsável pelos seus atos, mas se eu fui eleito para poder estar cumprindo meu mandato, independente se essa reunião é ou não considerada como reunião normal ou extra, muito mais do que isso, eu acho que é o compromisso nosso que temos que estar. Mas eu estou fazendo a minha parte, o nobre colega sim, presidente, para cada um responde por si mesmo. Caro secretário Tere, nós conversamos, Vossa Excelência falou muito sobre a sua pasta aqui, tudo aquilo que você desenvolve dentro do seu trabalho. O Luiz, o nobre colega vereador, fez uma pergunta com relação ao desemprego também. Eu estava com essa pergunta para te fazer. Existe algum meios, dados oficiais a respeito da situação hoje, quantos empregos que nós temos e quanto, no mês a mês, aquela entrada e saída de funcionários de seus respectivos trabalhos?
O Ministério do Trabalho, ele tem alguns apontamentos, mas assim, nós, Itaiandu, não temos hoje mecanismo para medir isso. Eu, em 2009 e 2010, eu fiz um censo de Itaiandu com relação à empregabilidade. Comércio, granjas, indústria de calçado, indústria de confecção. Foi um censo que eu fiz em parceria com os estagiários da Unipac, da administração. Então, assim, nós não temos esses dados estatísticos oficiais, entendeu, Zé? Eu creio que Itaiandu hoje tem mais ou menos em torno de 4.500 empregos, né? Nós temos uma cidade com em torno de 16 mil habitantes, então é um índice alto de empregabilidade, né? Nós temos uma per capita em torno de 1,7 salário, entendeu? Então é uma per capita alta. Mas quanto nós temos índice de desemprego hoje? O Brasil, eles dizem que tem 13 milhões de desempregados, né? Mas não são índices, nem nos índices do Brasil são oficiais. Então, assim, eu vejo uma dificuldade a gente ter esse número preciso aqui. Então, mas eu acho que é baixo. Eu acho que é baixo. Entendeu? O sentimento que eu tenho como empregador é que é baixo. Entendeu? Eu vejo pessoas da minha fábrica pedindo conta, às vezes, indo para outro emprego. Entendeu? Então, assim, às vezes pessoas indo para ficar desempregada mesmo. Então, Andu, assim, eu vejo assim com bons olhos essa parte. Eu não vejo com preocupação, né? Eu vejo o comércio mesmo, né, Zé? Tem sendo sempre frequente nos restaurantes da sua família. Eu vejo esse movimento. Eu vejo que Andu, assim, uma situação favorável. É a parte de necessidade mesmo. São pequenas famílias que às vezes têm problemas de ordem familiar, às vezes espiritual, às vezes de saúde, né, pessoas que passam dificuldade. Mas eu não vejo esse problema de Itaiandu agravante. Graças a Deus. Eu vi Itaiandu passar a crise de 2014 até hoje, saindo com cabeça em pé. Perfeito. Mas é sentimento meu, não tem número para... Não, é perfeito. Mas realmente são informações assim que seriam uns dados importantes para nós termos isso no dia a dia, até mesmo para efeito de acompanhamento da situação, né? Mas é um dos projetos nossos, eu não falei ali, mas assim, esse mapa de indicadores, nós chegamos a conversar, não sei se você lembra, até de planejamento de trabalho. A gente tem um indicador, no município tem um indicador contínuo, porque o nosso maior problema hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, ela é uma secretaria descontinuada. Nós temos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, que são secretarias continuadas. Elas mudam a gestão, a Secretaria tem uma estrutura. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem estrutura. Então, a gente com esse concurso, se Deus quiser vai sair logo, a gente pretende estruturar a Secretaria, para a Secretaria ter um indicador desse. Quantos alunos nós temos na rede pública? Todos os indicadores são importantes, que mostram a situação econômica do município, escolaridade, grau de escolaridade, índice de analfabetismo, renda per capita, IDH, entendeu? Tudo isso deveria ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ter isso. Isso é um objetivo. Perfeito. Uma outra situação que eu também aqui acompanhei agora recentemente, uma visita lá para Palmilhar dos Butes, e tudo aquilo que você trouxe de informações. O Luiz também esteve lá com o Rubinho, fazendo uma visita lá com... Quem que é mesmo? O Manuel e o Witt, né? Que o nome dele é Jorge de Bran também, filho. Então, pude observar e ver que realmente aquilo que ele está procurando atender, toda aquela cláusula do compromisso dele perante o município, ver a linha de produção dele, enfim, eu acho que está no caminho certo e deu um destino para aquele galpão que viesse a ser ocupado e realmente implantado para a geração de mais mão de obra, a parte social, tudo isso aquece a economia do município, né? É o retorno que nós vamos obter com eles. Agora, do Rivelino também, estive com ele, esteve aqui nessa casa aqui também fazendo uma visita, nos convidou, ainda não tive oportunidade, mas também tenho certeza que cumprirá com seus compromissos junto com o município e estará gerando mais emprego ainda, até porque os filhos da terra, as pessoas daqui também, têm um compromisso bem maior, né? E aqueles que também vieram de fora, que estão aqui produzindo, igual a RDM, como exemplo, né? Podemos citar. E temos o setor calçadista também, que tem momentos
problemáticos de venda de produtos, né, de contratos, enfim. Mas tudo isso acaba absorvendo a mão de obra dentro internamente. Mas com aquele programa que o município sempre teve, de colocar em ajuda aquelas indústrias daqui. Tem alguns pedidos ainda pendentes de alguma, exemplo, a Tega, ela está bem instalada lá juntamente com da SOS Calçados. Ela me parece que quando ela foi para lá foi de forma provisória e a gente tinha um compromisso de estar cedendo algum espaço para ela para que ela pudesse estar produzindo. Nem sei se hoje ela ainda continua. Zé, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje que todo tipo de investimento que você é feito, você tem que colocar CNPJ, tem que colocar quantos empregos estão dando. A parte justificativa do gasto público ela é enorme hoje. A questão da Tega lá, a gente tem feito uma aproximação com o Paulinho, porque assim, o Paulinho recebeu aquele galpão para empregar, na época foi no governo do Zé Carlos, acho que 2004, 2001, eu acho, no ano de 2001, para empregar 80 funcionários. Um galpão enorme, uma estrutura maravilhosa, né? E aí hoje tem lá meia dúzia de empregados, 20 empregados. Então eu cheguei a conversar com ele amigavelmente no sentido de reestruturar aquilo. Ele ficar com uma área menor e a gente poder dividir para acomodar as outras pessoas. A questão da a Tega faz uma parceria com ele hoje lá ainda, ele cedeu um espaço para ela lá, energia, tudo. A Tega queria um espaço com padrão, para a gente doar um padrão para ela. Eu não consegui atendê-la por questão de regulamentação da empresa dela. A empresa está totalmente sem CNPJ, ativo, entendeu? Então, assim, esse tipo de profissional, a gente fica complicado a gente atender pelo rigor que hoje a lei determina, né? Nós conseguimos atender hoje 2 profissionais apenas, um ainda é um microempresário de peteca, a gente conseguiu ceder um pedreiro para ele, foi até a pedido do vereador Paulinho, que apresentou essa empresa para nós. É um microempresário que está iniciando um trabalho de artesanato, peteca e outros itens que ele tem lá. A gente cedeu um pedreiro para ele, foi o que a gente conseguiu. E nós conseguimos também ceder um material para o baiano da confecção. Ele tem lá quase 40 funcionários, 30 e poucos funcionários. Ele tinha que acabar uma área de refeitório. A gente chegou a ceder para ele lá cimento, né, algumas varas de ferro, entendeu? Então, nessa parte de indústria, a nossa assistência foi muito precária, sabe? Nós estamos com o município com dificuldade, a parte de pedreiro, a parte de servente, né? Então a gente não consegue hoje atender a indústria nesse quesito. E os maiores praticamente não precisam. Então eu estou focando mais assim, uma empresa pequenininha que precisa de um banheiro, entendeu? Que está precisando dar uma condição melhor para o funcionário. Então, local de cozinha para poder fazer uma alimentação mais tranquila, às vezes na máquina mesmo que o pessoal almoça. Então a gente tenta fazer isso, né? Em gestões passadas, quando a gente tinha uma condição de gasto mais flexível, nós conseguimos ajudar a Luzia naquele galpão lá em cima, na Ponte Alta, na Estiva, né? Hoje a lei mudou, nós estamos de pé e mão amarrada com relação a gastos, entendeu, Luiz? Então, assim, esse tipo de coisa é bem precário o nosso atendimento e, assim, eu não vejo que vai ter melhora, não, entendeu? Tá. Mas, no grosso modo, no geral, não existe aquele pedido, um gargalo muito grande. Não, né? Tá. Não tem pedido hoje. Hoje não. Tá. Mudando agora de uma situação para outra, escola-fazenda. Escola-fazenda tem, você já falou tudo sobre a disponibilidade das áreas, o que se pretende fazer. Essa parceria com os pequeno produtor rural, já houve alguma coisa lá para trás, hoje, no momento, existe plantação, acho que é muito pouca coisa dentro de plantação lá hoje, né? Existem alguns produtores plantando realmente? Hoje não tem nada, Zé. Nós fizemos aquela uma de milho e agora não tem tendo mais nada. Nós estamos parados, nós estamos fazendo um estudo. Conversei com o Evaldo, a gente está fazendo um estudo jurídico, né, para ver como que a gente vai tocar para frente. Perfeito. Porque, tipo assim, se você for analisar a nível se fosse uma empresa, nós fizemos uma conta, nós gastamos mais de 100 mil reais esses 2 anos lá de arrumar a fazenda, investimento com funcionário. E o que deu de fruto isso aí? Se você for colocar na ponta do lá, precificar isso, eu falei para o Edson esse dia,
A nível de atendimento social, é maravilhoso. Você levar a verdura nas escolas, entendeu? É muito gratificante isso. Mas se você for precificar o custo que isso tem, talvez fator. Verdade. O que tem lá hoje são os 2 reveiros, né? De doação de mudas de cabine. Perfeito. Eu acharia que a terceirização dessa área de talvez a produtividade, o retorno fosse mais rápido e melhor para o município, até porque por falta de investimento e que o setor privado traria essa parceria público e privado, isso seria interessante para que a gente pudesse ter esse retorno de uma forma mais produtiva e efetiva, no caso. E a área populada, né, Zé? Porque o lugar que não está populado, acaba as pessoas entrando mesmo, tomando posse, né, e achando que... E existia até na parte do meio ambiente também, de uma possível construção de uma área de lazer, de tipo um horto florestal, exemplo, né, dando um aproveitamento de uma certa parte da área lá disponível, que a área é 22 hectares, acho que Itaiandu merece ter um local, um bosque, né, onde as pessoas podem associar o uso dela da parte social, né, e lazer, juntamente com a parte ambiental. Acho que tudo isso viria de encontro de utilidade e benefício diretamente à nossa população. E esse projeto ainda está em aberto? O que você poderia falar sobre ele? Esse projeto é um projeto do meio ambiente, né? Eu acho, não sei se o Ednei vai falar alguma coisa sobre isso aí. O Eruim tinha um projeto de fazer um parque. É um parque ecológico logo que entra para a Porta da Cícera ali, naquela área lá, no bico da Escola Fazenda ali. Isso era a busca de um recurso para isso. Isso não concretizou ainda, né? Mas existe, né? Eu acho que Então, acho que depois o Codemo pode dar uma falada sobre isso também. A disponibilidade da área é possível, então. Sim. Tá. Perfeitamente. Bom, eu dou por satisfeito esse bate-papo nosso aqui, a sua vinda. Quero te agradecer. Muito obrigado. Viu, pessoal? Então nós precisamos encerrar, falando para o Luiz aqui, porque o Luiz iria para 101 perguntas, mas não tem jeito, né? Então, assim, eu teria fala para caramba também, né? Mas muito bem esclarecido, foi muito importante. E realmente, Zé, a presença dos vereadores é algo até surpreendente. Somente o Ferraz e o Manuel que pediram para que eu justificasse a ausência. E o Rubinho pediu para justificar. Gostaria de agradecer a presença de todos. O pessoal do meio ambiente já está nos esperando para que na sequência a gente dê andamento, né? Então eu teria que fazer em 30 segundos ele fazer um agradecimento ali. Agradecer principalmente a recepção que a gente tem sempre nessa casa, né? A gente está sempre aqui. E eu acho que a gente, como servidor público, a gente tem que estar sempre pronto para responder as perguntas, sempre pronto para poder escolher melhor, né? E eu quero agradecer a equipe que a gente tem lá, porque eu acho que isso que não acontece se não tiver uma equipe, né? Eu acho que assim, o Luiz brinca assim, o senhor secretário mais importante. Eu acho que assim que ele tem que parar de brincar com ele, porque assim, a gente é uma equipe. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. O 10 do time não joga se não tiver o lateral direito, o zagueiro arrancando grama lá para jogar a bola para ele. Futebol deu boas lições para nós, né, Luiz? Então assim, obrigado pelo carinho que você tem comigo, mas assim, eu acho que eu amo a parte pública, né? Eu acho que a parte pública é um veículo importante na vida do cidadão. Nada acontece se não passa pela coisa pública. Então eu levo as coisas públicas com seriedade. Algumas pessoas acham que eu sou rígido, mas eu levo com seriedade. Eu gosto de ver a coisa pública funcionando. Agora, infelizmente, nós sofremos muito com a parte da eficiência, né? Nós temos dificuldade de eficiência. Por isso a terceirização tem avançado na parte pública. E eu quero agradecer a minha equipe, né? Todos que cooperam com a gente ali. Eu sempre falo para o pessoal lá, o pessoal que entra no CVT tem que sair lá feliz, satisfeito, bem atendido. Porque é isso que faz a diferença, né? Tratar bem. Pois não, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Bato na tecla lá, insistentemente. Porque se a gente fizer isso, Luiz, pode ser que a gente encanta as pessoas. A vontade de querer atender bem. É isso que a gente quer deixar de recado, entendeu? Obrigado a todo mundo.
Então, muito obrigado e vamos aplaudir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Boa noite a todos. E o pessoal do meio ambiente já pode ir se preparando, não sei se vai usar também o Data Show.